Bom dia, hoje é dia 8 de dezembro de 2021. Vamos ter a defesa da aluna Gabriele Garcia Ilha, defesa de estágio, que tem como banca o professor Luiz Fernando. Também agradeço a presença da coordenação de extensão, representado pela Lidiane, e os demais participantes da defesa. Professor Luiz Fernando. Bom dia a todos. Desejo, Gabriele, uma boa defesa, tá bom? Obrigada. Tá contigo, Gabi. Vou fechar o microfone e a câmera, tá, guriazinha? Tá bom, obrigada. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Gabriele Garcia Ilha. Eu sou estudante do Instituto Federal Catarinense Campus Santa Rosa do Sul. Irei apresentar a minha defesa de estágio, que foi realizada na Prefeitura Municipal de Sombrio, na Secretaria de Agricultura. Identificações da empresa. O nome da empresa é Prefeitura Municipal de Sombrio. A empresa ela fica localizada na rua Avenida Nereu Ramos, em Sombrio, em Santa Catarina. Minha supervisora de estágio foi a médica veterinária Juliana Lopes Espíndola. A área de atuação foi no auxílio e atendimento veterinário. A duração de estágio foi do dia 21 de junho a 30 de julho de 2021, com carga horária de 180 horas. Histórico da empresa. A Prefeitura Municipal de Sombrio teve início em 1954, quando ela se desmembrou da cidade de Araranguá. Seu primeiro prefeito foi o Tenente Amintas Melos, em 1954. Atualmente, o cargo de prefeito é comandado por Gislaine Cunha. Infraestrutura da empresa. A empresa ela é dividida em dois blocos, sendo um localizado a Secretaria de Agricultura. Todos os atendimentos clínicos são realizados na propriedade mesmo, onde ficam localizados os animais. Agora eu vou falar sobre as atividades desenvolvidas. Infecção após castração. A castração cirúrgica é um método que visa a retirada dos testículos dos animais. É um método também que ocorre bastante risco de infecção, pois a bolsa escrotal ficará exposta. Nesse bovino ocorreu uma infecção, por consequência, houve um inchaço da bolsa escrotal. Foi utilizado o medicamento dexametasona durante 3 dias e lavagem da bolsa escrotal 2 vezes ao dia. Mastite em bovino. A mastite é causada por micro-organismos, que são adaptadas às glândulas mamárias. Elas são adaptadas às glândulas mamárias e causam infecções persistentes às vezes sem sintomas. Nesse primeiro momento da infecção da mastite, foi de forma moderada, onde foi receitado medicamentos anti-inflamatórios e antibióticos para conter a mastite e também lavagem do teto mamário 2 vezes ao dia. Após 7 dias da primeira visita, a gente voltou ao local onde foi detectada uma mastite de forma aguda, onde o teto foi totalmente necrosado. Então, como ele não havia utilidade, ele foi retirado para que não ocorra novamente. Aplicação de medicamentos intravenosos. Os medicamentos intravenosos são injetados de forma na corrente sanguínea. Esses medicamentos que eles são injetados na corrente sanguínea, eles são mais rápidos de proceder. Essa vaca ela foi diagnosticada com hipocalcemia, que é uma doença metabólica que ocorre pela deficiência de cálcio. Os principais sintomas são redução de movimentação e diminuição de apetite. Ela se dá por conta também em vacas recém-paridas. Retirada de tumor. Nesse atendimento foi feita a retirada de um tumor, que ele era benigno, então ele poderia ficar ali, mas como houve um aumento dele, a médica veterinária achou melhor fazer a retirada desse tumor. Cesariana em ovino. Nesse atendimento, foi diagnosticado que uma ovelha estava há mais de 12 horas em trabalho de parto e não estava conseguindo realizar a expulsão desse feto.
Então, foi feita uma palpação, onde foi diagnosticado que não teria como ser um parto normal, e foi feita uma cesárea. Essa cesárea ela foi feita a campo, no qual havia riscos de infecção. O que ocorreu uma infecção mesmo, que após 7 dias, a ovelha veio a óbito. O feto já nasceu morto por estar muito tempo na expulsão, ele já veio a óbito. Parto prematuro em suíno. O suíno em média, uma gestação de suíno dura de 115 dias a 120 dias, sendo considerado parto prematuro até 108 dias. Essa porca tinha aproximadamente 100 dias de gestação, o que é considerado um parto prematuro. Então, nasceram 10 leitões, no qual 8 nasceram mortos e 2 nasceram vivos, mas como eles eram muito pequenininhos, não tinham nenhuma formação de pelo, acabaram vindo a óbito. Um fator importante falar é que essa segunda gestação dessa porca e na primeira gestação ela também ocorreu a mesma coisa de nascer prematuro. Cesárea em bovino. Bom, no primeiro momento dessa etapa dessa cesárea, foi realizada a palpação, no qual se percebeu que o bezerro estava virado. Então, foi tentado ali fazer a distiração dele com a corrente obstétrica, mas infelizmente não teve como. Então, foi recomendado fazer uma cesariana. Essa cesariana foi feita a campo também, mas, entretanto, os bovinos são muito sensíveis à anestesia. O que ocorreu que na parte de regurgitação da vaca, ela acabou se afogando e vindo a óbito. O bezerro, por já estar há muito tempo em sofrimento também veio a óbito. Foi tentado fazer a limpeza das vias nasais e também a massagem no pulmão, mas mesmo assim ele veio a óbito. Diagnóstico de gestação em bovino. O diagnóstico de gestação é muito importante para o manejo reprodutivo de uma propriedade. Normalmente, a ultrassonografia pode ser feita a partir de 30 dias após a cobertura de monta. Nesse estágio, eu pude realizar também diversas vezes a ultrassonografia, do período de 30 dias de gestação até o 6º mês de gestação. O amochamento. O amochamento é um do método que é utilizado para fazer um comportamento mais dócil do bovino. Ele é um método que, como o animal ficará sem suas defesas naturais, ele terá menos briga entre os bovinos. Recomenda-se fazer até os 2 meses de vida, pois é nessa faixa etária que os bezerros ainda não possuem células queratogênicas, que ainda não se fundiram no crânio. Castração em carneiro. A castração é feita para melhor manejo do rebanho. É feita através de uma única incisão para a exposição inicial dos testículos. É feita uma incisão com um bisturi na parte inferior da bolsa escrotal, o suficiente para a saída dos testículos. Os testículos são comprimidos para baixo até a exposição seja feito e o corte dos cordões. Caudectomia. A caudectomia é proibida no Brasil, mas ainda muitos produtores fazem para um melhor manejo. Nesse, o produtor ele usou a borrachinha, os anéis de borracha, no qual chegaram a infeccionar, então teve que ser feito por método cirúrgico, no qual foi dada uma anestesia local e uma sedação para que ocorresse essa tirada desse rabo. Parto distóxico em bovino. Esse parto foi um parto distóxico, quando há intervenção de humanos. Esse parto, a vaca o bezerro já estava encaixado, então como ela não estava conseguindo, foi feito o uso de corrente obstétrica para fazer o puxamento. Quando o bezerro veio, ele acabou não conseguindo respirar, então foi feita a massagem da limpeza das vias nasais e também massagem nos pulmões. Aborto em bovino. Nessa propriedade foi diagnosticado que uma vaca estava com tristeza e também com emagrecimento muito rápido. Então, foi feita uma palpação e descobriu que a vaca estava com feto, mas já estava morto. Foi retirada algumas partes, mas como não havia, a cervix estava muito fechada, foi dada entrada por medicamentos, que deram uma alargada e foi conseguindo tirar algumas partes, como patas e pés. Mas não deu resultado. Teve que ser feita uma cesariana, entretanto, não foi a minha supervisora que fez. Isso aconteceu também porque foi uma falta de manejo reprodutivo, que foi a cruz entre uma Jersey e um Nelore, que causou um bezerro extremamente grande para uma vaca Jersey.
Castração em bovino. A castração é feita para o melhor manejo do rebanho, além de aumentar a quantidade e distribuição de gordura no corpo do bovino. Nessa castração foi usado o burdismo, que é uma técnica que consiste no esmagamento dos vasos sanguíneos do cordão espermático, cessando o fornecimento de sangue e nutrientes, para que os testículos sejam rompidos pela pele do escroto. Aí, como pode ver na foto, os testículos estão sendo amassados sem que a bolsa escrotal seja aberta. Coleta de amostra de solo. Nesse período de estágio, eu pude ajudar também na parte de agrícola, com a coleta de amostra de solo, que serve para que ver as faltas de nutrientes que há nesse campo. Aqui foi realizada, a minha supervisora tem uma empresa fora da Prefeitura Municipal de Sombrio, e foi feito um raio-x em equino, que é um exame raio-x para o membro anterior do animal. O raio-x é um dos mais importantes métodos de imagem utilizada na medicina veterinária para avaliação de afeições ósseas, articulações intratorácicas. Eu deixo aqui agora um espaço para dúvidas. Obrigado, Gabriele, pela apresentação. Parabéns, né, pela apresentação. E eu já abro o professor Luciano para fazer as suas considerações. Professor. Bom dia, professor Saulo, orientador da estudante Gabriele Garcia Ilha. Bom dia à colega Lidiane Braga, representando a coordenação de estágio, que acompanha essa apresentação da estudante Gabriele, aos colegas que prestigiam esse momento tão importante da Gabriele na sua vida acadêmica, na sua vida estudantil. E, por último, claro, a protagonista desse momento, a estudante Gabriele Garcia Ilha, né? Se preparou para isso, a gente acompanhou desde o início a vontade que ela tinha de fazer nesta área, né, Gabriele? Sim. Na área de saúde animal, na área com veterinário. Eu começo te perguntando, Gabriele, se a tua expectativa em relação ao estágio foi contemplada. Tu queria fazer na área acompanhando por um veterinário, né? Sim. Uma veterinária, no caso. Uhum. Olha, acho que sim, uns 80% sim. Acho que faltou algumas partes ali que eu queria ter aprendido mais, mas uns 80% que sim. Eu consegui, a maioria das minhas expectativas eu consegui, sim. Gabriele, muitos partos distóxicos, muitas cesáreas, muitos abortos. Na tua visão, o que poderia ser feito? Tu já falou ali sobre uma última situação de um parto distóxico, né? De uma Jersey que foi coberta por um touro Nelore, né? O bezerro era muito grande e tiveram que tirar os pedaços. Mas, além disso, teria algo a mais que poderia ser feito para evitar tudo isso? O que tu pensa que poderia ser feito? Eu acho que um manejo reprodutivo, né? Porque muitos dos proprietários eles não têm condições de fazer um manejo, então acaba que a cruza sai automaticamente, eles não têm esse manejo. Ok. Tu conheceu bastante o interior de Sombrio, né? A gente vê Sim. que você saiu para todos os lados. O que tu achou da questão da produção agrícola? O que te chamou mais atenção no interior, nas atividades agropecuárias? Me chamou bastante atenção que são sempre pequenos produtores, você nunca vai ver grandes produtores. Eu acho que o maior que eu vi ali foi do aborto, que ele tinha bastante quantidade de bovinos, mas sempre vão ser pequenos produtores de 4 a 5 vacas, também tem suínos, são sempre pequenos produtores. E quais as culturas e criações que tu acha que tem expressão econômica no município de Sombrio? Vocês ficaram ali na Secretaria de Agricultura, na salinha ali, né? Uhum. Eu visitei bastante a área de maracujá, que a amostra de solo ali foi para uma área bem grande de maracujá. O arroz também tem bastante. Ok. Então tá. Assim, teve uma das primeiras imagens, primeiros relatos que tu fala, do acompanhamento de um parto prematuro de uma porca.
o segundo parto, né, com 15 dias antes dela terminar a gestação, ela pariu. A veterinária não chegou a comentar qual seria a provável causa desses partos prematuros da porca? Não chegou a comentar. Não? Tá bom. Professor Saulo, eu me dou por satisfeito pela apresentação da estudante Gabriele, né? E passo a palavra novamente para o professor orientador. Obrigado, professor Lucianando. Gabi, só tem algumas curiosidades, né? E tu não, aproveitando a pergunta do professor Lucianando, e tu não perguntou para veterinário o que poderia ter sido essa segunda. Não, eu não cheguei a perguntar. Aquele dia a gente teve bastante e depois eu acabei não perguntando. Foi um erro meu, eu acabei não perguntando. Das atividades que tu participou, qual que te causou mais impacto, assim, que realmente tu ficou, chamou tua Acho que atenção? foi da cesárea ali, da cesárea que a vaca acabou vindo morrer, porque foi tudo muito rápido, não, né? Porque a gente ficou 4 horas naquele período ali de tentar arrumar o bezerro e não deu em nada. E aí depois no parto tava tudo bem, e aí no nada ela começou a se afogar e foi bem corrido, sabe? Então esse foi o que mais mexeu comigo. Aquela vaca com mastite, era uma vaca de leite, o produtor fazia ordenha, ou era uma vaca de corte que estava solta no Não, campo? ele fazia ordenha. E como que chegou naquele estado, assim, tiveram que tirar uma... É, Nossa, na verdade, no início ele não percebeu. Como eu falei, muitas vezes não dá sintomas, né? E então ele não percebeu e quando viu já estava naquele estado. e aí a veterinária tem que fazer uma incisão, tirar uma parte, Tirou bastante coisa. E eu acho que depois, ainda quando acabou o nosso estágio, acho provavelmente que ela foi lá novamente para tirar mais uma parte. porque ficou exposto, né? Ficou. Ela não recomendou o descarte dessa vaca para esse produtor depois Sim, de... sim, ela recomendou, mas ela disse que até então ele poderia usar os outros 3 tetos. Nas práticas que tu acompanhou de castração, cadectomia e amochamento, era feito anestésico nos animais ou Sim, relaxante muscular antes? era feita, todos foram feitos anestésicos. E a caudectomia, na realidade, não foi feita. Na realidade, a veterinária foi lá para curar uma infecção, vamos dizer É, assim, que o produtor tinha realizado a tinha prática. infeccionado, Ela só, como já estava infeccionado, para não deixar mais infeccionado, ela resolveu tirar. As condições que eram disponibilizadas para a veterinária em termos de medicamento, equipamentos, é disponibilizado tudo pela... Não é disponibilizado, ela acaba levando, e aí é a parte, a prefeitura ela cobre o deslocamento para dar uma assistência técnica, no caso. E aí ela acaba levando os materiais dela, que aí é cobrada a parte. E como funciona? O produtor entra em contrato com a Secretaria de Agricultura, faz um agendamento e pede a visita? Vocês Isso, ficavam lá na secretaria esperando? Como é que era o funcionamento? Normalmente já tinha agendado, eles agendam 1 ou 2 dias antes, às vezes era de emergência, mas o que não era de emergência era agendado. E o atendimento era só no período das 8 às 17 ou faziam atendimento Não, era pós das horário? 8 às 17. Por isso que muitas das vezes, quando chegava lá, já estava num estado crítico. Sim, já tinha passado É, a época ideal de fazer atendimento. Então tá, Gabriele, parabéns novamente pelo relatório, pela defesa, por ter sido minha monitora por 1 ano, né? Pena que a gente não conseguiu ficar 3 anos no setor, mas só tenho que te desejar boa sorte. Não sei se obrigada. tu quer fazer mais algumas considerações antes de eu abrir para o pessoal que está participando, se Eu quiserem vou fazer só alguma. fazer meus agradecimentos aos meus pais, que sempre estão me apoiando, às minhas amigas e os meus amigos, ao professor Saulo, professor Luiz Fernando também, que sempre me deram apoio. E eu acho que é isso. Que bom, guriazinha, parabéns novamente. Se alguém que está participando, eu, professor Luciano, sempre a gente abre para os participantes, se alguém quer fazer alguma pergunta para a Gabi, alguma colocação, está aberto a perguntas. Não? Professor Luciano, mais alguma colocação do senhor?
Me dou por satisfeito pela apresentação, professor Saulo, Gabriele, e desejar, né, a Gabriele sucesso na vida profissional e na vida pessoal, tá bom? Gostei muito da Obrigada. apresentação, até porque eu conheço muito o interior, e nosso interior de Sombrio precisa muito de alguém que dê um apoio, uma assistência nesta área aí. Muito nós temos que fazer para o nosso interior aqui. Tá? A gente vê aí, claro que não é culpa da veterinária, ela vai lá para atender situações que já estão na fase final, que só o veterinário vai conseguir resolver. Mas muitas dessas situações poderiam ser evitadas, e muito nós podemos fazer para que isso seja evitado, tá bom? Esta é uma função de nós, técnicos, né? Evitar tanto trabalho assim no nosso meio rural, tá bom? Sucesso aí, tá, Gabriele? Obrigada. Feito, então, agradecemos, né, o professor Luciano novamente, a todos os participantes, a Gabriele. Aí, Gabi, tu vê com o professor se tem alguma alteração no teu relatório, né? Tá. Tem que fazer. Uhum. Aí tu tem que fazer essas correções, me enviar para que eu consiga enviar para a coordenação e teus documentos serem liberados, Uhum. certo? Fechou então, guriazinha? Vou parar a gravação, né? Depois a gente continua conversando. Eu saí daqui.